Eu agora, se me permitia, também tinha 2 ou 3 questões para colocar à Associação Portuguesa de Distribuição, porque, de facto, eu agora vou fazer de muito inocente, confuso. E eu acho que temos partido este patamar de inocência e de confusão, porque nós, como já disseram os seus deputados que fizeram as questões, e muito bem, nós ouvimos um conjunto de audições que vão aqui num sentido de apontar que é a distribuição que é uma posição dominante, que esmaga margens, que não há transparência e que não se ajusta. Ou seja, é tudo ao contrário. E isto, obviamente, quem ouve direto ou indiretamente essas audições e essa indicação da distribuição e ouve esta disponibilização muito grande da distribuição em tentar encontrar um diálogo, uma plataforma de entendimento e até avançar com uma organização interprofissional, fica aqui, de facto, a interrogar-se, bom, mas o que é que falta então? O que é que falta? Se estão todos disponíveis? Se efetivamente a transformação acusa a distribuição diz que está disponível para encontrar uma melhor plataforma, o que é que falta? Existiu até agora a PARC, eu sei que a PARC não tem reunido, infelizmente, a PARC foi uma boa iniciativa, por opção deste Governo, assim, não tem convocado para essas reuniões. Mas a PARC tinha esta função, a função de um entendimento gradual até o entendimento final, porque é necessário sentar-se os vários elos da cadeia. A questão que eu tinha para vos colocar tem a ver com o seguinte: nesta boa vontade, que eu acho que é sincera, da distribuição, está também a distribuição disposta a colaborar nesses contratos de fornecimento que existem. Ou seja, o que mais existe em Espanha, e o exemplo de Espanha é um exemplo que nos faz também refletir, que é um exemplo de proteccionismo, mas de valorização do que é nosso, em que todos se responsabilizam, desde a produção até à distribuição, pelo valor. Ou seja, por isso é que surge, começa-se a falar muito no chamado rótulo ético. O rótulo ético, ou a chamada carta de valores, não é mais do que uma publicitação nos produtos dos laticínios, do leite dos laticínios, em que todos estão responsáveis, todos entram com a sua quarta parte. Não é só em termos ambientais, não é só em termos sociais e económicos, mas há uma presença muito forte de todos os elos da cadeia. E, portanto, estará a distribuição disponível para contratualizar também com a produção nacional, percebendo que, e aquilo que já disseram os seus deputados, e muito bem, sem produção não há valor em Portugal. Claramente não há valor em Portugal, estamos todos perfeitamente de acordo. E, portanto, se a produção é fundamental para a fixação de pessoas, para o rejuvenescimento das atividades económicas, porque tem um efeito dominó a nível nacional, muito mais regional, de um sítio onde eu venho, que é os Açores, que tem uma presença, tem obviamente 60% da economia depende do leite, e o deputado João Castro também lá vem, 60% da economia depende totalmente do leite e dos seus derivados e da exportação. Está, efetivamente, a associação disponível para contratualizar diretamente e não só a indústria. E, portanto, essa era uma questão, a questão do rótulo ético, a questão da carta de valores, a questão porque se transmite confiança, é de responsabilização. E vou-vos dar um exemplo. Em Espanha, agora recentemente, foi assinado, entre todas as partes, uma declaração da Mesa do Leite de Castilho e Leão, em que, efetivamente, é isto, é um compromisso entre todos. E quer se queira, quer não, esses compromissos têm funcionado. Tem funcionado porque a Latogal, ainda recentemente aqui nesta audição, disse que estamos com dificuldade em exportar para a Espanha. Há uma valorização muito grande do nosso produto. E, portanto, se isso funciona em Espanha, nós já temos o exemplo, o que é que falta em Portugal, efetivamente, para isto se transformar. Gostava também de saber
se quantificam esta situação do leite que é importado para transformação em Portugal e colocação do símbolo PT. Ou seja, qual é que é o quantitativo, ou em termos de percentagens, de leite que vem para Portugal, que é comprado em outros Estados-membros e que depois é transformado e é vendido como leite português, como um produto de Portugal. E depois queria também ouvir a vossa opinião sobre algo que está a surgir muito ainda nos corredores de Bruxelas, da União Europeia, e que tem a ver com a adjudicação preferencial. O que começa a surgir ainda timidamente na União Europeia e em Bruxelas é que os contratos de fornecimento, e em particular o artigo 26 da Diretiva 2004/18/CE, que deveria ser alterado para que o critério da produção local se torne um critério de seleção padrão nos concursos públicos para o fornecimento de alimentos. Por exemplo, as escolas, lares de idosos e entidades públicas. Ora, no fundo, isso o que é que isso quer dizer? Quer dizer, no caso dos Açores, ou no caso de Douro e Minho, ou no caso de uma região muito despovoada, em que efetivamente o leite, os laticínios, a fileira de leite tenha um peso fundamental. E Portugal, porque é um país periférico, que é um país pobre, é um país que não tem recursos para investir, como tem outros países na sua produção. Se aceitavam que este critério, o facto de estar justificado que o leite é português, a transformação é portuguesa, a distribuição é portuguesa, se isto não é um valor, não deve somar como um critério de prevalência no caso das compras nas escolas, para lares de idosos, nos hospitais, até pelo próprio Governo da República. Portanto, se isto não é possível, de vosso entendimento, se aceitavam essa situação e se aceitavam que o critério das empreitadas, nessa adjudicação de empreitadas, no caso em concreto, do leite dos laticínios, produzindo localmente, fosse alterado. E, portanto, tem mais uma questão, e já que falou na questão do leite açoriano, questionar diretamente. O leite açoriano é competitivo no mercado nacional e internacional? Muito obrigado.